Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Jonathan aqui para mais um vídeo do canal. E neste vídeo eu queria falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários ou ações. Qual que é o melhor investimento para a gente estar fazendo na nossa carteira? Bom pessoal, eu sou Jonathan Basso, assessor de investimentos pela GB, escritório e credenciado da XP Investimentos. E o que acontece de fato é que na verdade não existe certo ou errado, não existe um melhor que o outro, isso depende muito do perfil de investidor de qualquer um, de cada um, né? E como que a gente gosta e a gente assume riscos ou não em determinadas classes de ativos, né? Falando de uma pessoa com um perfil um pouco mais agressivo, mais arriscado, normalmente você vai estar posicionado em mais no mercado de renda variável, que esses ambos aqui que eu comentei, tanto os fundos imobiliários como as ações, são negociados na Bolsa de Valores. E por serem negociados na Bolsa de Valores e possuírem liquidez, né? O que é liquidez? Venda e compra com facilidade. Normalmente nesses ativos com maior liquidez sempre tem um comprador ou um vendedor. Então quando você quiser se desfazer de alguma posição, do outro lado da ponta tem alguém querendo comprar, né? Então na bolsa, por ter essa liquidez e trabalhar na Bolsa de Valores, eles têm volatilidade. Então os preços eles se alteram, por isso que são ativos que são negociados para pessoas que têm apetite um pouco maior para o risco, porque o teu patrimônio vai oscilar. Se tu for olhar na tua conta bancária, os teus investimentos hoje tem 10 mil, amanhã tem 10.200, 9.800, ele vai tendo essa volatilidade. Mas ambos no longo prazo, se escolherem bons ativos, tendem a se valorizarem, né? Então na composição de uma carteira é importante ter todas as classes de ativo, porque quando a gente fala de diversificação, é uma forma que a gente tem para estar mais protegido e fazer uma gestão de risco de qualidade, né? Então, qual o ideal? Primeiro de tudo é entender o seu perfil de investidor. Tem gente que não tem perfil para investir em bolsa de valores e não tem nada, não tem problema, não está errado nesse aspecto. Se você não tem perfil mais arrojado, você fica na renda fixa e não tem problema nenhum com isso. A gente não é obrigado a fazer investimentos em ativos que a gente não aceita o risco que ele possui. A gente tem que ser, em primeiro lugar, fiel ao seu perfil de investidor, né? E ações e fundos imobiliários, eles possuem características diferentes, né? Quando o fundo imobiliário ele é mais voltado, como o nome já diz, para o setor imobiliário, ele está um pouco mais voltado em renda, né? Que são ativos que pagam dividendos. A gente fala de dividendos, seriam os rendimentos mensais, né? Ainda para a pessoa física isento de imposto de renda. Ele tem um pouco de menos volatilidade, a gente consegue fazer uma diversificação em imóveis, investimentos em imóveis propriamente dito. Já na parte de ações, a gente tem diversos setores de empresas de ações, né? Tanto mais arriscada, que estão ainda as de crescimento, que estão ainda reinvestindo todo o seu lucro, se é que tem lucro para crescer a empresa e gerar caixas futuros, né? Como empresas que são mais consolidadas, né? Que já tem um market share grande, né? Já possuem boa participação de mercado, não tem mais tanto assim para onde crescer, mas continuam pagando mais dividendos. Por quê? Normalmente as empresas no futuro tendem a pagar mais dividendos, porque toda empresa de crescimento, empresa que está querendo ganhar mercado, lá na frente ela quer se tornar uma pagadora de dividendos, né? Então quando a gente fala de qual que é o melhor, na verdade ambos são muito bons e depende muito do teu perfil de investimento, né? Tem gente que prefere mais um ou outro, mas um ou outro não elimina, né? Tu investir num não elimina investir no outro. Na verdade, eles são complementares. Então, para uma boa carteira de investimentos diversificado, os dois fazem total sentido para você ter em carteira, assim como eu tenho duas classes de ativos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos também. Lá eles chamam de REITs, né? Não de fundos imobiliários, que são os primos aí dos fundos imobiliários, e as stocks, que seriam as ações propriamente ditas, que dá para fazer as mesmas estratégias que você tem aqui, fazer lá fora também. Com uma carteira diversificada em classes diferentes, fundos imobiliários e ações, geografias diferentes, Brasil, Estados Unidos, né? E em ativos diferentes, mais do que um fundo imobiliário, mais do que uma ação, mais do que um REIT, mais do que um estoque. Então você fica extremamente diversificado em bons ativos, a maioria deles com pagamentos de dividendos, né? Com as empresas mais sólidas e mais consolidadas, com menor risco, porque já tem histórico de lucratividade delas. Todos esses mapas juntos e somados, tenho certeza que vão fazer um ótimo portfólio de investimentos na sua carteira. Beleza? Qualquer dúvida que tiver, por favor, comenta aqui embaixo que a gente vai conversando. Forte abraço.